Em outubro de 2017, algo atravessou o nosso sistema solar e desapareceu antes que pudéssemos entender o que era. Não era um cometa, não era um asteroide, era, diferente de tudo que já vimos, um objeto misterioso, com formato alongado como um charuto, girando de forma estranha e voando a uma velocidade que simplesmente desafia a lógica. Ele não emitiu luz, não deixou rastro. E o mais estranho, acelerou sozinho, sem motores ou explosões visíveis. Os cientistas o batizaram de Oumuamua, que significa mensageiro de longe, na língua havaiana. Mas a pergunta que ecoa desde então é uma só. Mensageiro de onde? E de quem? Para alguns era apenas uma rocha interestelar exótica. Para outros, uma sonda enviada por uma civilização distante. E é exatamente aí que essa história se torna assustadoramente real. Porque Oumuamua pode ser o primeiro artefato alienígena já detectado pela humanidade. E não, isso não é ficção científica. Você está prestes a conhecer um dos maiores mistérios cósmicos do nosso tempo. E talvez uma das pistas mais intrigantes de que não estamos sozinhos. O primeiro choque foi sua forma. Oumuamua não parecia nada que já tivéssemos catalogado no espaço. Imagine um objeto com cerca de 400 metros de comprimento, mas apenas 40 de largura. Não esférico, nem irregular como um asteroide tradicional, mas sim estreito, liso, alongado, como um charuto metálico flutuando no vazio. Outros o compararam a uma vela espacial. Essa proporção, chamada de razão axial, era tão incomum que parecia violar o comportamento natural da fragmentação cósmica. Nenhum corpo conhecido se forma assim por processos naturais. E se forma, não se mantém inteiro. Mas a estranheza não parou por aí. Oumuamua também acelerava. Enquanto se afastava do Sol, ele ganhou velocidade. E isso não faz sentido físico. Cometas fazem isso sim, mas deixam rastros visíveis, gás, poeira, partículas brilhantes. Oumuamua, nada. Nenhuma cauda, nenhum brilho, nenhum vestígio de liberação de material. Era como se tivesse algum mecanismo oculto, algo que o impulsionasse por dentro, ou por design. A essa altura, a comunidade científica estava dividida entre fascínio e frustração, porque Oumuamua parecia cada vez mais um objeto construído, e não formado. E foi nesse momento que surgiu a hipótese mais ousada de todas. O astrofísico Avi Loeb, professor da Universidade de Harvard, foi direto ao ponto. E se Oumuamua não for natural? Loeb sugeriu que aquilo poderia ser uma sonda interestelar enviada por uma civilização inteligente em algum ponto da galáxia. Segundo ele, as características do objeto lembravam uma vela solar, uma tecnologia teórica que usa a pressão da luz para navegar pelo espaço sem combustível. Pode parecer ficção científica, mas os próprios humanos já estão testando esse conceito. Projetos como o Breakthrough Starshot estudam como enviar microsondas com velas solares até Alpha Centauri, nossa vizinha mais próxima. Agora imagine isso, multiplicado por 1000 anos de avanço tecnológico. Oumuamua poderia ser exatamente isso, um mensageiro exploratório navegando silenciosamente entre as estrelas. Loucura? Pode ser. Mas Loeb não estava sozinho. Vários cientistas admitiram que, mesmo improvável, a hipótese alienígena não podia ser descartada de forma leviana. E sabe por quê? Porque nada no comportamento de Oumuamua encaixava perfeitamente nas explicações tradicionais. A ciência, quando confrontada com o desconhecido, deve explorar todas as possibilidades, inclusive as que nos tiram completamente da zona de conforto. É claro, nem todo mundo comprou a ideia de uma sonda alienígena cruzando nosso sistema solar. A comunidade científica é cautelosa, e com razão. Muitos astrônomos acreditam que Oumuamua foi sim um objeto natural.
mas um objeto extremamente incomum. Algumas hipóteses sugerem que ele era feito de hidrogênio sólido, o que permitiria uma evaporação invisível sem deixar rastros. Outras dizem que ele poderia ter se formado a partir de fragmentos de um planeta despedaçado, arremessado violentamente para o espaço interestelar. Uma ideia recente aponta que talvez fosse um tipo de iceberg espacial, rico em gelo de hidrogênio ou nitrogênio, evaporando em silêncio à medida que se aproximava do Sol. E sim, essas explicações ajudariam a justificar sua aceleração sem precisar recorrer à inteligência extraterrestre. Mas tem um detalhe: nenhuma dessas teorias encaixa perfeitamente. Oumuamua não emitiu calor, não girou de maneira consistente com objetos naturais, e seu brilho variava de forma errática, como se estivesse mudando de orientação, ou tivesse um design controlado. Além disso, há algo que incomoda profundamente os cientistas: a velocidade e a trajetória com que ele chegou. Era como se viesse de um ponto específico, com uma missão específica. A verdade é que até hoje, nenhuma explicação natural conseguiu dar conta de todos os dados observados. E quando a ciência não tem todas as respostas, o mistério só cresce. Talvez o mais frustrante em toda essa história não seja o que vimos, mas sim o que deixamos de ver. Oumuamua passou por nós em um momento em que não estávamos prontos. Não havia nenhuma sonda capaz de interceptá-lo, nenhum sistema de alerta eficiente, nenhum plano emergencial. Tivemos apenas 11 dias de observação útil, antes que ele desaparecesse no fundo escuro do espaço, inalcançável. Era como receber uma carta selada de outra galáxia e deixá-la queimar em nossas mãos antes de abrir. Oumuamua veio, deixou perguntas. E se foi antes que pudéssemos sequer começar a respondê-las? E se ele não foi uma pedra qualquer? E se era uma sonda autônoma, enviada por alguma civilização antiga para explorar sistemas planetários? Nesse caso, ela nos viu primeiro, viu nossos telescópios tentando entender, nossas teorias, nossas dúvidas. Talvez tenha registrado nossa curiosidade, ou até mesmo nos ignorado por sermos irrelevantes. Mas se essa hipótese for real, se Oumuamua foi mesmo um artefato artificial, então o que presenciamos em 2017 foi histórico. Foi o primeiro contato indireto com tecnologia alienígena. E isso muda tudo o que pensamos sobre nosso lugar no universo. Desde o enigma de Oumuamua, uma nova era começou silenciosamente na astronomia. Os cientistas entenderam que a próxima visita interestelar pode acontecer a qualquer momento, e dessa vez queremos estar preparados. Novos telescópios estão sendo construídos, como o Observatório Vera Rubin, no Chile, com a missão de vigiar o céu como nunca antes. A Agência Espacial Europeia já projeta missões para interceptar objetos vindos de fora do Sistema Solar. Porque Oumuamua foi mais do que um visitante. Ele foi uma janela aberta para outros sistemas solares. Uma lembrança de que o universo está em constante movimento e que mensagens silenciosas podem cruzar nosso caminho a qualquer instante. Se Oumuamua era apenas uma rocha exótica, ele ainda assim é um fenômeno extraordinário. Mas se era algo projetado, algo com propósito, então estamos falando do primeiro contato indireto com inteligência não humana. Uma tecnologia que nos observou e seguiu viagem. E se isso for verdade, então não estamos mais apenas olhando para as estrelas. Elas já estão olhando de volta. Agora eu te pergunto, Oumuamua foi só um acidente cósmico? Ou uma mensagem? Uma coincidência estatística? Ou um aviso de que não estamos sozinhos? Comenta aqui embaixo o que você acredita. Quero saber a sua teoria. E se você curte esse tipo de mistério cósmico, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem também ama olhar para o céu e se perguntar: e se? Porque no universo, nem tudo é o que parece.